Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Trader, o podcast da Canário. Hoje um episódio especial, sensacional. Temos um convidado aqui, de primeira. Vai ser muito legal o bate-papo aqui. Meu nome é Jefferson Santos, eu sou o host aqui do podcast Fala Trader. Ao meu lado aqui está o meu sócio e cofundador da Canário, Davi Risson. Fala, Jefeira, mais um para conta hoje. Isso aí. Hoje especial, né? Foi especial. Hoje a gente vai literalmente apanhar. É verdade. Aliás, literalmente, espero que não, mas... Já apanhamos bastante, a gente apanha direto, mas a gente vai explicar essa história melhor aí, como que funciona. Bom, e o mercado? Como foi hoje? Alta infinita, né? Rumo aos 200 mil pontos históricos. Vira uma Suíça, né? Vira uma Suíça porque tem que pagar algumas hospedagens caras aí, algumas viagens. É verdade. Pessoal, o mercado não para de subir, loucura, né? Bom, vamos bater 2 mil, se não bater hoje, nos próximos dias aí, vamos bater 200 mil pontos. Bom, mas assim, pessoal, hoje é um episódio um pouco diferente, eu vou contextualizar para vocês antes de apresentar aqui o nosso convidado, certo? Existe uma relação depois do advento da internet, principalmente, que isso começou a ser bem divulgado, vamos dizer assim, que é a relação das artes marciais com o mercado financeiro. E por que isso está no hype tão grande? Né? Na verdade, artes marciais com as profissões de alta performance. E uma profissão como trader, mercado financeiro, vocês sabem que é uma profissão de alta performance. E as artes marciais têm uma relação muito intrínseca com isso, muito grande. Por quê? Por causa da disciplina, por causa de regras, principalmente, eu acho, na minha visão, essa questão da disciplina, do dia a dia, do que ela pode trazer para você em relação ao ego, ao teu desenvolvimento pessoal, à superação. Então, hoje nós temos aqui o nosso convidado, vou apresentar para vocês, é o mestre Emerson, certo? Ele é o nosso mestre lá na academia, a gente está fazendo jiu-jitsu, a gente tem divulgado isso nas redes sociais. Contar rapidamente aqui, eu comecei a convite do Davi, o Davi já treinava lá em São Paulo, e quando o Davi veio embora para Itajaí, ele falou, cara, vamos pro jiu-jitsu, jiu-jitsu vai trazer o crescimento. E quando a gente vai para Faria Lima lá em São Paulo, lá tem uma academia da Aliança, que inclusive o mestre que está aqui com a gente hoje, ele é o proprietário da Aliança, depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso aqui de Itajaí, e lá, você entra lá, é só pessoal do PTG, do JP Morgan, todas as corretoras, então assim, se tu pegar lá 90% do pessoal, né, Davi? O nosso ciclo social da Faria Lima, praticamente 90%, para não falar todo mundo, 90% tá inserido no jiu-jitsu. E isso, porque disso que a gente falou, é porque justamente isso, o mercado financeiro, ele exige a superação, a resiliência, o todo dia você vencer uma luta, né, e com disciplina. Sim. E o jiu-jitsu traz isso, né, ele traz esse, a gente vai debater muito isso aqui hoje, e aí o Davi me convidou, vamos pro jiu-jitsu, e foi aí que eu entrei, já faz 4 meses já, peguei a primeira graduação, estamos engatinhando ainda, né, Davi, mas assim, uma lição. Todos os dias eu tô me superando, todos os dias, depois a gente vai falar um pouco sobre isso e tem me ajudado. Nós estávamos falando aqui antes de iniciar sobre essa superação que o jiu-jitsu já está trazendo no dia a dia, na forma que a gente está se comportando, na dieta, perdendo peso, levantando cedo, indo lá, apanhando, se superando. A gente vai falar disso aqui. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso mestre, que ele é graduado em Educação Física. Ele iniciou no judô com 7 anos de idade. Depois, aos 17 anos, ele foi pro jiu-jitsu, conquistou a faixa preta em 2011, já vai 15 anos, né? 15 anos, 2011, ele é faixa preta, então há 15 anos. Desde 2016, olha só que legal, ele é árbitro internacional. Olha a bagagem. Ele já participou de grandes eventos como Mundial de Jiu-Jitsu, Pan-Americano, Brasileiro, Sul-Americano, fora uma par de campeonato regional aqui, que ele sempre está participando. E em 2023, ele abriu a própria academia, que é a Aliança, aqui de Itajaí, que já é um sucesso. Mestre, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui, mestrão. Boa tarde, senhores. Jeff, Davi, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar do podcast de vocês. Já tive uma aula aqui já de finanças aqui pré-podcast, enfim.
Agradeço demais, espero aprender muito com vocês, da mesma forma que eu tento ensinar o máximo que eu sei para vocês também. É isso aí, pô, tamo aí. Vamos conversar um pouco sobre jiu-jitsu e disciplina. Exatamente, esse é o objetivo. Pô, a gente quer agradecer enormemente aí você ter disponibilizado esse tempo, sabe que a academia lá é corrida, né? Tem os seus horários e a gente quer trazer isso para nossa audiência, né, Davi? Essa parada de se desenvolver todos os dias no tatame, tem muito isso da questão da disciplina. E para iniciar esse bate-papo, eu até marquei aqui, ó, a pergunta que eu queria fazer pro mestre, né? Qual foi a lição mais dura que o jiu-jitsu já te ensinou e que serviria para hoje para um trader? Desde os teus 17 anos que você tá no jiu-jitsu, nos tatames. Perfeito, eu adoro fazer essas analogias, tipo, do jiu-jitsu e o esporte em geral com a vida cotidiana, né? Então, pô, uma lição dura que eu aprendi é de que se você... Eu acho que se você não se dispõe quando você vai... pensa em fazer algo da sua vida, seja ela em qualquer parte do seu cotidiano, estudar, trabalhar ou um esporte específico, se você não se dedica àquilo de coração, realmente, no dia a dia, dificilmente a gente faz essa analogia de que no jiu-jitsu você vai ser amassado, né? As pessoas vão lá, as pessoas que treinam mais que você provavelmente vão se sobressair, principalmente dentro do tatame. Então eu acho que é isso. Eu percebo que em todas as vezes nas áreas da minha vida, todas as vezes que eu me dediquei muito àquilo, eu sempre obtive bastante sucesso. É claro que como o jiu-jitsu faz parte, como você falou, né, faz parte da minha vida quase que como um todo, a luta em si, então foi o que eu mais me dediquei em toda a minha vida. Você tem mais tempo de vida no jiu-jitsu do que fora dele, né? Provavelmente, eu passei muito pouco tempo fora do tatame na minha vida, né? Eu treino desde os 7 anos de idade, né? Comecei lá atrás, por influência da minha mãe, né? Não parece, mas eu tenho uma parte da minha família que é japonesa. Sério? Exatamente. Então... Baita alemãozão polar. Eu tenho uma parte da minha família que é japonesa, é uma curiosidade. Eu tenho primos japoneses, então... Porque meu tio, claro, foi casado com uma Nisei, né? E então, sob influência do pai dela, a gente foi praticar judô. E minha mãe também falou, seus primos estão praticando judô, você também tem que ir praticar judô, porque para você precisa se comportar. Você precisa aprender a se comportar, né? E a arte marcial entrou muito cedo na minha vida, principalmente por essa questão da disciplina, né? Não que eu era um garoto indisciplinado ao extremo, mas minha mãe conseguiu ver ali algum tipo de orientação, né? Que fora do núcleo familiar. Então eu fui fazer judô desde pequenininho. E a academia que eu treinava de judô foi a segunda academia de judô do Brasil. Ela foi fundada por japoneses que vieram, né, do Japão, foram viver a vida deles no interior de São Paulo, e aí eu fui treinar lá. Então o meu professor nem português falava, ele só falava em japonês. Então tudo que a gente tinha que fazer era pedir tudo em japonês. Pedir para ir no banheiro era para pedir em japonês, tinha que falar em japonês. Então, desde cedo eu sabia que eu tinha que pedir para ir no banheiro, tinha que pedir para tomar água, tudo era essa coisa da disciplina, né? Então, foi assim que eu vivi minha vida inteira, né? Praticamente. Então, e aí fui transportando isso pro meu cotidiano da vida, porque isso é natural, né? Se você aprende dessa forma, se você vai levando a sua vida dessa forma, nada é forçado, né? É uma coisa natural que você aplica no dia a dia. É verdade. Sabe, mestre, tu falou um negócio ali que eu tava conversando até com a minha esposa esses dias sobre isso, né? Se existe, você falou assim, ali o cara, se o cara não se dedicar, vai ser amassado. E eu falei assim pra ela, você sabe de uma coisa que eu tô achando interessante no jiu-jitsu? Falei pra ela assim, porque você, no trabalho existe, a gente chama, né, daquele cara que na empresa ele se encosta nos outros, entendeu? Que tem muito. Toda empresa, quando tem um monte de funcionário, tem o cara que dá um migué, que a gente fala. E na vida, em vários locais ali da vida, em momentos da vida, o cara pode dar um migué, que a gente fala, né? Sim. É o cara que fala que faz e não faz. É o cara que se compromete a fazer e não vai fazer. É o cara que na empresa se encosta nos outros e tal. No tatame e no jiu-jitsu não existe migué. Ou você se dedica
ou você tem disciplina, porque senão você vai lá, você vai ser amassado toda a vida. Vai você apanhar sempre. Vai apanhar. Não tem não jeito. Tem como você dar um migué lá. Lá não tem. Tem como se enganar no jiu-jitsu. Não tem como, né? As pessoas até tentam fazer isso, mas elas fazem isso por um tempo. Ou elas param ou elas mudam. Ou elas mudam ou elas param. E aí a gente pode até fazer essa brincadeira ali. Por exemplo, até a gente fala que nas graduações de jiu-jitsu a faixa azul é o maior índice de desistência do jiu-jitsu. Se você for pegar aí, você vai ver um monte de gente que não treina jiu-jitsu. Você não treina, já treinei, mas não treino mais. Que faixa que é? Eu sou faixa azul. Aí você começa a pensar, por que faixa azul? Porque o cara consegue na faixa branca dar esse migué. Dá um migué. Mas quando ele chega na faixa azul, vira alvo dos menos graduados, vira alvo dos mais graduados. E aí não dá mais pra fugir, né? Não dá mais pra se esconder. Então, ou ele treina, senão o cara ou ele para. Ele toma um amasso da branca e toma um amasso dos mais graduados, do aí, azul que tá desculpa aí o pessoal que tá vendo que é faixa azul que parou, mas isso é verdade. Não tem como. Ah, o cara pode falar, não, porque eu fui trabalhar, não, porque eu fui... porque eu não tive como treinar. Não, realmente é porque chega uma hora que o treino fica duro e se você não treinar, não tem como continuar, né? Tá vendo, Ian? Ó, descobrimos aí, tá? Nós temos um faixa azul aqui na empresa que abandonou o jiu-jitsu. Provavelmente ele cansou de ser amassado. Mas é verdade mesmo, né? E aí, por isso que a gente sempre trabalha muito essa coisa de fazer analogias, né? Sempre pós-treino, pré-treino. A gente conversa sobre isso, né? O jiu-jitsu é assim, então a vida assim também é, né? E aí você percebe que a gente começa a fazer isso com as crianças, né? É verdade. Desde pequenininho. A gente começa a mostrar para elas, apresentar para elas o jiu-jitsu e a gente fala, não... Sim, você pode brincar, mas vai chegar um momento que não dá mais só para brincar, você tem que começar a treinar, né? Porque senão você vai acabar... começou ontem, minha sobrinha dele eu vi o vídeo lá, a gente tem um grupo aí que o pessoal compartilha e, pô, bem legal, né? Ela já começou pequenininho já, minha filha já... A mãe já quer, não, vamos começar. Eu falei, não, ainda ela é muito cedo, ainda 2 aninhos, né? Então tá muito cedo ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Você sabe, mestre, que essa questão que a gente traz, a disciplina tem várias, que a gente pode citar aqui, durante a nossa conversa a gente vai falando. E aí a minha esposa falou também, eu troco muita ideia com ela, né? Eu falei, vai ter o podcast com o mestre e tal, blá. Daí ela falou, mas por quê? O que tem a ver com o mercado? Aí eu fui explicar pra ela. Entendeu? O que tem a ver? Sim. Eu falei assim, vamos usar como exemplo no mercado financeiro. E eu bato isso, a gente tem uma sala que a gente opera com 500 pessoas todos os dias. E eu falo para eles, cara, ou você aplica a disciplina e a metodologia todos os dias, ou você não vai a lugar nenhum. Todo cara que morre cedo no mercado, que é o faixa azul que desiste, é porque ele não tá fazendo o que tem que ser feito. No jiu-jitsu eu acho muito interessante porque tem método para tudo, né? Sim. Lá você tem método. Primeiro que quando você chega na academia, que é do caramba isso, que é assim, você chega na academia, para você entrar no tatame, você precisa fazer o cumprimento. Você entra no tatame, existe uma regra para você cumprimentar, para quem não sabe, você tem que cumprimentar o mais graduado pro menos graduado. Começa no mestre e vai cumprimentando. Para você sair do tatame, você tem que pedir licença. Para voltar, você tem que pedir licença. Ou seja, isso são regras e disciplinas que parecem pequenas, mas vão te moldando. Forjando. Vão te moldando. É engraçado isso, né? Porque você fala sobre essas regras, assim, e aí, tipo, às vezes que é comum no jiu-jitsu hoje, pessoas... já tem um pouco mais de idade ali, na faixa dos 30, os 50, que hoje, como a gente está, né, falando sobre, né, é bem comum agora o pessoal procurar o jiu-jitsu para melhorar alguns aspectos da vida. Aí as pessoas, elas chegam lá, e aí quando você fala sobre essas regras, a pessoa para e trava e fica pensando, caramba, eu com 40 anos vou ter que pedir para beber água, eu com 40 anos vou ter que pedir para sair e entrar do tatame, né? Sabe, tipo, a pessoa fica assim. Aí você fala, sim, vai ter que fazer isso igual uma criança de 4 anos de idade. Porque essa regra, ela funciona para todo mundo, a regra não pode ser excludente. São valores, né, inegociáveis, né? Exatamente, a gente não... E aí, é essa coisa da disciplina, né? Ali você começa a moldar a tua disciplina, com esses pequenos hábitos que você vai adicionando à tua vida todo dia, né? Isso vira disciplina, acordar, colocar o chinelo, se você vai correr, colocar o teu tênis, se alimentar direitinho, né? Porque você sabe que se você não se alimentar direito, você não consegue correr o que você precisa correr, cumprir a tarefa que você precisa. Então, esses pequenos hábitos, a gente vai adicionando isso a todo mundo que chega ali, independente se tem 4
ou 40 anos. Todo mundo segue a mesma regra e aprende da mesma forma. Sim, além da questão da disciplina, a mim, por exemplo, também que ajuda bastante é com a ansiedade. Eu sofro de ansiedade, né? E acho que 90% de quem está assistindo esse podcast aqui também sofre de ansiedade em algum momento ali. Ansiedade é um negócio horrível, existe tratamento para isso, enfim. E no jiu-jitsu ali, é igual o Jeff falou, você tá no tatame, é que não tem para onde correr, você não tem... Você tem que viver o processo ali, né? E na minha concepção, por que todo trader deveria praticar jiu-jitsu? Aqui, mestre, a gente é uma mesa, então chega muito trader aqui, iniciante. Né? O cara, ele percebeu que no mercado financeiro ele pode e vai ter a vida transformada, ele consegue construir uma carreira aqui dentro, tem uma receita muito grande, só que o cara chega muito afoito aqui. Ele chega muito afoito, ele quer o resultado amanhã, e aí você tem um índice de desistência muito grande, porque ele não vê resultado amanhã, nem semana que vem ele sai fora. E aqui a gente ensina muito isso nos nossos métodos, né, na mentoria, que é tempo de tela. Né? Eu consigo parametrizar isso como tempo de tatame. Né? Então, por exemplo, eu lembro a primeira aula que eu fiz de jiu-jitsu, eu, assim como o Jeff, eu estou nos primeiros passos, engateando, eu pensei, cara, eu queria já aprender a fazer o armlock americano e tal, e não consigo. E aí até a quinta aula ali você fala, será que você quer pra mim mesmo, cara? Porque, pô, tem um bagulho difícil, velho. E você vê os caras que estão mais graduados fazendo, às vezes numa facilidade muito grande. Só que aí você começa a aprender dentro do processo que, pô, a posição que você não conseguir exercer ali, fazer hoje, amanhã, um detalhezinho que você mexe ali já encaixa melhor, né? E no trader é exatamente igual. O cara chega, ele analisa o mercado, primeiro ele vem com deslumbre, né? Ele vem, pô, o mercado financeiro é top, eu vou ganhar dinheiro, eu vou mudar de vida, vou mudar a vida da minha família. Aí o cara chega aqui e vê, pô, no YouTube era mais fácil. Os caras vocês falando fica bem mais fácil, né? Fica transparece, fala, mas daí quando o cara tem que praticar, fica difícil. Aí o cara chega aqui, vê aquele tanto de coisa e fala, pô, será? Tempo de tela, cara, e tempo de tatame. É verdade. Essa coisa da ansiedade, essa é uma coisa bem comum, né? Eu também sofro de ansiedade também, né? Tipo, eu já tive vários problemas, assim, com ansiedade e tal. O único lugar que eu não sofro de ansiedade é no tatame. Porque, como você falou, e aí essa analogia é perfeita, né? Tempo de tela, tempo de tatame, porque tem todo um caminho a ser percorrido, né? E os faixa brancas que chegam, né? Ah, não, mas nossa, eu quero aprender tal coisa. Eu falei assim, aí eu sempre falo, não, calma, tudo tem seu tempo. A gente primeiro aprende uma coisa, a gente vai construir o teu conhecimento aos poucos, né? A gente começa do mais fácil, e aí a gente passou essa fase, você já tá bem nessa fase, tá se sentindo tranquilo, então a gente passa para uma próxima etapa, que aí a gente começa a desenvolver algumas coisas mais detalhadas da posição, do treino, e aí aos pouquinhos o aluno ele vai entender, ele tem que entender. Vai entendendo. Porque se ele não conseguir entender isso, causa desistência. Né? Então ele tem que, e aí sim, claro, cabe a nós como orientadores, vocês na área de vocês e eu na minha, orientar e o pezinho mostrar no freio, né? Mostrar para ele, calma, tudo tem seu tempo, né? Ninguém chega, ninguém começa hoje e amanhã vira um faixa preta. Tem um caminho todo aí de 1.200 aulas. Caramba, 1.200. 1.200 aulas. Olhando lá, dá 1.200 Falta aulas. pouco para mim, acho 1.200 aulas até se tornar um faixa preta, né? Isso falando sobre especificamente a metodologia da Aliança, né? Como você falou, a metodologia é importantíssima, porque também mostra para esse aluno em qual estágio e qual parte do caminho ele está. Isso é mais importante, porque quando você tem a metodologia, o aluno consegue claramente olhar, e aí quando eu falo para você, falta 1.200 aulas, mesmo que você esteja na aula 30, você vai falar assim, falta 1.170 aulas. Saber onde eu já tenho minha rota. Exatamente, entendeu? Então, pelo menos isso, de certa forma, vai tranquilizar ele. Tô no começo, mas eu sei onde está o fim. Apesar de que o jiu-jitsu não tem fim, né? Eu peguei minha faixa preta, como você falou, eu peguei minha faixa preta em 2011, já são 15 anos de faixa preta, né?
E eu desenvolvi meu jiu-jitsu muito mais depois que eu peguei a faixa preta do que antes de ser faixa preta, né? Então, mas é importante, por isso a gente na Aliança, em todas as alianças, isso uma coisa que o Fábio já fala bastante, a metodologia é a estrutura fundamental da Aliança. Esse é o pilar que vai fazer com que todas, se você já treinou nas outras alianças lá, se você chegar na Aliança Rio, na Aliança São Paulo, Aliança Caruaru... É a metodologia mesmo, né? Aprender da mesma forma. Você sabe que foi bom esse gancho, né? Que a gente como hoje, a gente tem uma área educacional bem grande aqui na empresa, né? Então a gente tem a empresa é dividida, tem a área de tecnologia, a área de mesa proprietária, a área de investimento e a área educacional que despontou muito nos últimos anos. E aí chega muito cara que quer aprender. E aí é a ansiedade. Pô, quanto tempo eu vou estar ganhando dinheiro? Porque mexe com ganhos, né? Sim, claro. Quanto tempo... Quanto você acha que com 6 meses eu consigo? Quanto tempo pra me chegar igual você? Porque eles olham os nossos resultados, que a gente divulga, mostra os resultados que a gente tem. Sim. Né? Todo final de ano ali eu mostro uma parte só do resultado que a gente tem, porque o cara quer ver. É igual o exemplo mestre é faixa preta. Então o cara quer ver a tua faixa. Pra ele sentir confiança de aprender com faixa preta, com faixa marrom. Ele vai chegar lá, você vai chegar lá e ver eu treinando. Quanto tempo pra eu ficar assim? Isso, e aí que tá. E o legal é que quando você entra, e fazia muito tempo que eu não começava algo. Quando eu cheguei lá, e aí você se vê, tu começando uma parada do zero. E aí qual que é o meu objetivo? É o faixa preta. Pô, tu começa a olhar, cara, eu tenho que passar por tudo isso aqui. E aí outra coisa, dentro do mercado existem várias estratégias. E o cara quando chega, ele não entende aquilo, não entra na cabeça. Foi aquilo que o Davi falou. Ele olha aquilo no primeiro dia, no segundo dia, será que eu vou conseguir? E desiste. Quantos mais ou menos tu consegue falar, mestre, mais ou menos quantos golpes tem catalogado? Eu sei que todo dia nasce de jiu-jitsu. De jiu-jitsu, mas assim, um chute... Olha, só pra você ter uma noção, né? A primeira fase da metodologia da Aliança, que é aquela parte em que o aluno é iniciante, da aula 1 à aula 60, só essa primeira fase, que é da aula 1 à aula 60, a gente apresenta e ensina cerca de... Calma lá, que eu vou fazer o cálculo aqui. São 120 golpes. 120, só nessas primeiras Só a fase inicial. Só a inicial. Desde conceito até, bom, enfim, finalizações. Claro, nem todo mundo está habituado com os termos do jiu-jitsu e tal, mas praticamente cerca de 120 golpes no modo geral, né? Mas é infinito, né? O jiu-jitsu tem essa característica de ser brasileiro. E o brasileiro sempre dá um jeito pra tudo. Pra tudo. Exatamente. Então, é uma coisa que o judô ele é um pouco mais amarrado nisso, né? São 67 golpes só, né? No judô. Só 67? Pô, tu vê o jiu-jitsu só na primeira fase já passa o dobro. Claro que tem variações desses golpes e tal, né? Mas são 67 golpes só. Então, o boxe são 8 golpes só, né? Então, só o que varia são as combinações, né? Então, mas o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu ele é infinito. Todo dia eu estudo jiu-jitsu todo dia. E tem as variações das eu sou faixa preta, né? ela sabe. A minha mulher sabe. Todo dia eu vejo jiu-jitsu. Todo dia. Todo dia. Você é a gente também, né? Eu tô 15 anos nisso. Ela fala, meu Deus, você não enjoa? Eu falo, não tem como, é meu trabalho. É que eu não posso enjoar, né? É o meu trabalho. Como eu não vou estudar o meu trabalho? Como eu não vou estar aqui o tempo todo pensando? E ela fala, e eu trabalho final de semana com jiu-jitsu, né? Eu vivo jiu-jitsu de segunda a segunda, 365 dias no ano. Eu não tô na minha academia, eu tô vendo jiu-jitsu, eu tô estudando, eu tô trabalhando em campeonato. Então, é isso. Tudo isso é o quê? É você amar o que tu faz primeiro, porque não tem como o cara ver isso todo dia se não ama, né? E ter disciplina. Porque mesmo quando você ama, às vezes você dá aquela... né? Ai, não, pô, hoje eu não vou, né? E ela sabe, se eu não tô trabalhando, eu tô vendo jiu-jitsu de alguma forma. Então, e a gente vai construindo esse caminho, né? Não só para mim, claro, mas para todos os meus alunos, para toda a minha academia, né? Para todas as pessoas que chegam lá. E ensinar é mais difícil do que fazer. Ensinar... As pessoas falam, quem não sabe fazer, ensina, né? Não, ensinar é muito mais difícil do que... Para ensinar tem que ter base, tem que ter...
Porque você tem que, eu acredito que o jiu-jitsu é um esporte muito estimulante mentalmente, né? As pessoas pensam só no esporte como algo físico, né? Mas o jiu-jitsu é um esporte muito estimulante mentalmente. E é uma coisa que vocês não pensam sobre, né? Ou vocês chegaram a pensar sobre Não, isso? a gente, Essa coisa de, nossa, como não só no aspecto de dificuldade por causa da motora, mas porque eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer não, o tempo todo. a gente discute isso sim, a gente fala É isso. difícil executar, mas pensar no que tem que executar também é uma E coisa sob que pressão, né? estimula. E sob pressão. Sob pressão. E é esse momento que quando vocês começam a pensar, nós debatemos isso eu e ele. Falei, cara, os primeiros meses ali, tu chegava lá, tu só fazia força. Agora eu e ele já começamos a falar assim, pô, a gente já começa a pensar no que... Pô, o que eu tenho que fazer agora? Você tá na pressão, o cara tá ali dando Ezequiel em você, que é a cana do braço no gogó pescoço, ali. te Cara, estrangulando. o que eu tenho que fazer agora pra me sair dessa pressão que eu tô aqui? Uhum. Você tem que agir, é igual ao mercado. Essa parte é igual ao mercado. Por O quê? mercado tá te espremendo, ele tá te macetando. Tu tá você desesperado, desesperado. e aí você tem que parar, respirar e falar: o que eu preciso fazer agora para resolver esse problema aqui? Exatamente. Esse problema aqui, eu tenho que parar. E aí o jiu-jitsu é muito isso, né? Por isso que estimula muito. A gente vê, cara, assim, o jiu-jitsu ele é um esporte que ele é muito... a Gracie Barra, a nossa concorrente, fala: o jiu-jitsu é para todos. É muito comum você ver pessoas, cara, de 60, 70, 80 anos treinando jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu não é só físico, ele é muito mental. Desde o primeiro momento que você entra no tatame, saber que você está começando uma coisa nova, de que aquilo ali vai, de alguma forma, te deixar em uma situação difícil, mas você mesmo assim ir até lá, acordar cedo como vocês dois acordam, né? Vocês são da minha primeira turma da manhã, né? Normalmente, né? 6 da manhã. Imagina você acordar 5 da manhã e pensar, pô, tô começando uma coisa nova, vai levar tempo para eu começar a ficar confortável nessa situação. 6 da manhã. Só pra gente não, porque senão você assusta o pessoal que quer treinar jiu-jitsu. Não, calma. Mas é uma situação difícil, mas mesmo assim, vou acordar 5 da manhã, vou tomar meu café, vou levantar e vou lá. Não tem nada mais que vocês possam pensar em disciplina do que isso, cara. É verdade. Sabe? Isso é disciplina pura. 6 da manhã, o pessoal, cara, mesmo a maioria tá pensando se nem tá pensando em acordar. Entendeu? Então, e vocês já estão 6 horas da manhã lá. O cara já tá lá treinando, que é um aquecimento forte. Pensando, aprendendo uma coisa nova. Pô, né? A gente já tá um pouco mais velho, então não é fácil, né? Aprender uma coisa nova nessa idade. A gente é porque sai um pouco da zona de conforto da gente, né? A gente já tá há tanto tempo já fazendo uma coisa e de repente começar uma coisa nova. Tem um negócio também que você falou aí que é bem legal. É que assim, aqui a gente tem já, no mercado, a gente já tem um certo tempo de tela considerável, né? Vocês são faixa preta do mercado financeiro, já? Se fosse colocar... se fosse sim, acho que pra ser faixa preta de jiu-jitsu leva mais ou menos de 8 a 10 anos. Mas... o mercado financeiro você não consegue estipular num tempo, né? Mas você... Mas em tela... fala... porque eu passo pouco tempo no tatame, né? Tipo, se você for falar, eu passo 4 horas por dia. Vocês devem ficar na frente da tela quase 12 horas. O dia todo, 12 horas, 14, tem vezes que até mais, porque tem mercado fora, internacional, que é à noite. Só que eu acho que a virada de chave pro cara falar assim, pô, eu sou faixa preta, é quando ele começa a ter a consistência que a gente chama, que são ganhos reais por longos períodos de tempo. Só que o mercado tá sempre testando, igual a faixa preta também é testado. E, obviamente, quanto mais tempo de tela você tem... Perfeito. Né? O cara, então é igual... horas rodadas, né? Horas rodadas. Eu falo horas rodadas dentro do tatame, né? Assim, é claro, a gente fala 8 a 10 anos para virar um faixa preta, mas se você é profissional nisso, provavelmente você vai fazer isso em 6 anos, 7 anos, e né? Essa questão de quando chega na faixa preta, e aí eu vou fazer uma analogia aqui com o mercado, que é bem legal e acontece muito, e aí muita gente fica para trás. Eu acredito que no jiu-jitsu aconteça muito isso. O cara, ele chegou, faixa preta ali, chegou no ápice da carreira dele, o sonho dele de ser um faixa preta. Eu acho que acontece com muitos, ele pode entrar numa zona de conforto muito grande, porque, pô, cheguei aqui, beleza. Só que se o cara não se recicla todo dia ali e não aprende, em algum momento ele é deixado para trás do ponto de vista técnico. O trader, mesmo a gente aqui com horas, né, de tela, anos de tela, né, com resultado, né, assim, no jiu-jitsu o resultado que te confere ali são as medalhas, são o tatame, o que você tem, né?
O nosso aqui é o nosso track record operacional, né? O quanto de resultado a gente fez ao longo desses anos, né? E a gente tem muito isso aqui, a gente leva muito a sério isso. Eu só posso te ensinar se eu tiver como provar que eu já passei por aí, eu tenho resultado para te ensinar. Só que a gente está sempre, ou a gente está estudando, porque o mercado é cíclico, então o que funciona hoje pode não funcionar daqui a um mês. Então a gente tem, tanto na questão de metodologias, de estudo, quanto também em tecnologia. Então, por exemplo, aqui a gente tem um investimento bem parrudo em investir em novas tecnologias sempre. Porque se a gente ficar numa zona de conforto, né, o cara que está assistindo a gente agora, que ele alcançou um certo nível de conhecimento do mercado. Só que se ele para de estudar, ou ele não vai atrás de estar, né, se adequando ao tempo de hoje, cara, a zona de conforto ele tira ele do game. Sim. Porque eu acredito que o faixa preta, né, o cara do jiu-jitsu que chegou à faixa preta e ele simplesmente para ali, em algum momento ele vai se tornar obsoleto ali. E ele, além de ele não ter mais aquela ambição de estar ali lutando, né, por prazer, né, pelo esporte, cara, eu acho que existe uma diferença de um faixa preta que está sempre estudando e um faixa preta que ele só chegou, e não é que há demérito nisso, porque se chegar no faixa preta você já é um puta cara. Mas há uma diferença entre o cara que tá ali sempre, né, igual você tá falando, sempre tá ali buscando conhecimento, vivenciando aquilo, do cara que simplesmente chegou ali e estacionou. Então, eu entendo o que você está falando e concordo plenamente com o que você está falando. Plenamente por quê? Porque, como você falou, o tatame cobra, né? O cara, claro, tem méritos em chegar até a faixa preta, mas aquilo ali só aquilo ali não te garante. Não é o final. Não, e aquilo ali só não te garante. Já vi vários faixa pretas entrarem no tatame, não se atualizarem e apanhar para faixa azul, para faixa roxa, para faixa branca, né? Por quê? Porque parou, achou que só aquilo ali, amarrar a faixa preta na cintura, era o suficiente. Não treina, não se atualiza, não está disposto a continuar a aprender. Porque eu acho que é essa coisa que acontece muito com muita gente, né? O ego não te permite. Cheguei num patamar aqui onde ninguém mais pode me ensinar nada. Não tem mais o que eu aprender, eu sei tudo sobre. No jiu-jitsu não tem como. No jiu-jitsu não dá pra você pensar dessa forma. Se a pessoa pensa dessa forma, ela inevitavelmente vai ser amassada por gente que tá há menos tempo, mas que tem muito mais interesse. Consistência também no treino, né? Às vezes o cara falou, tem 10 anos de consistência, mas se vacilar o cara quebra a conta. Sim. Né? Verdade. Você sabe que tem uma... Nós falamos dentro do mercado financeiro que existe a parte estratégica e a parte mental. Então, olha como o jiu-jitsu, ele é muito... Por isso que tá fazendo sucesso no meio da galera do mercado. Porque o jiu-jitsu tem a parte estratégica, que são aprender os golpes, todos os golpes, você aprende essa parte. Então, você chega lá todo dia, o professor vai passar pro aluno, ó, todos os golpes. Só que daí tem a parte mental também. E no nosso game aqui de mercado, a gente fala que dentro da parte mental é o que a maioria perde. E aí existe ali dentro da parte mental um exemplo, o ego, que é uma parte que mata muito trader. Então o cara é o seguinte, ele ganha hoje, ganha amanhã, ganha depois, chega um exemplo na sexta-feira. Então ele ganhou a semana inteira. Na sexta-feira, o mercado bota ele no corner, bota ele numa situação difícil. Só que o ego dele é tão grande porque ele ganhou segunda, terça e quarta que ele não admite. E ele não para. Ele perde tudo que ele ganhou na semana e mais um pouco. Isso a gente chama de falta de gerenciamento de risco. E é mais comum do que... É comum, no mercado é comum pra caramba. Lá no tatame, o ego também, e aconteceu comigo, isso. Já aconteceu... Aconteceu lá. Olha só, acontece. Conta. Vou contar essa história rapidinho, que até o pessoal da academia eu sei que vai assistir lá. Pô, a gente tá numa equipe ali das 6 da manhã, e nós estamos praticamente ali todo mundo no mesmo nível, entendeu? Então, assim, tem dia que eu consigo finalizar, tem dia que eu consigo passar a guarda, no outro dia o cara consegue, tá ali dos que a gente tá ali. Então, a gente tava num grupo ali, que a gente treinou acho que 1 mês e pouco, sempre as mesmas pessoas. Então, eu já tava acostumado com a turma ali. E aí chega o Matheus, que é faixa azul. Boa. E o Matheus, que é faixa azul, ele é mais leve do que eu. E aí o seguinte, eu fui rolar com ele, só que ele é faixa azul, beleza, ele já tá acima. Só que é o seguinte, eu olhei o meu peso, falei assim, pô, eu me acho um cara forte, entendeu? E aí eu comecei, quando eu comecei, eu vi que ele não tava pegando pesado comigo, e eu fui com força pra cima dele, eu fui com os 2 pés pra cima dele.
E ele viu o que eu queria, ele falou, então tu quer? Então deixa eu te ensinar um negócio. Eu literalmente apanhei. E aí o meu ego falou assim pra mim, não, agora eu vou conseguir. Eu fui mais uma vez com ele. Apanhei a segunda. Aí passou uns 2 dias, eu acho, eu fui no outro treino, falei, hoje é meu dia, hoje eu vou pegar ele. Apanhei mais 2 vezes dele. Então é o seguinte, isso é o teu ego te ensinando que é o seguinte, irmão, pra tu chegar aqui tu tem um processo. E ele tem, tu vê que ele entende, entendeu? Ele é faixa azul e ele vai bem pra caramba. O Matheus Ruivinho. Sim, Matheus, sim, ele vai bem pra caramba. Começou com a gente e aí lá você agora. Vê que ele tem uma técnica, que ele chegou ali e tal, e aí o teu ego tá te colocando no teu lugar, entendeu? Se você tiver, é igual ao mercado. O que eu deveria fazer? Não, tem que respeitar, eu tenho que ser mais inteligente. Exatamente. Tem que saber jogar o jogo. Claro. Né? Claro, ação e reação, né? Então, se você vai pra cima com tudo, provavelmente o que ele vai fazer é também vir com tudo pra cima de você. Então, você tem que, nesse caso, ser um pouco mais conservador, né? Pô, tô treinando com alguém que é mais graduado do que eu. Gerenciamento de risco, né? Seja um pouco mais conservador, né? O mercado não tá pra mim hoje, entendeu? Vou dar uma seguradinha aqui, vou até onde dá, mas se eu sentir que vai ficar difícil pra mim, eu coloco o pé no freio, entendeu? Seguro. Normal, esse tipo de analogia, eu gosto muito, né? Eu não pensava muito nisso antes de dar aula, sabe? Essas analogias da vida, mas como você falou, né? A gente faz muitas conexões dentro do tatame, né? É muito fácil ficar amigo de alguém que quer te matar todo dia. Não é, não? É muito fácil ficar amigo, porque isso vai te dar uma certa tranquilidade para que ele não te mate de verdade, né? Então, e aí você vai criando conexões, você conhece um, conhece outro. Então, e eu comecei a entender mais, quando você começa a ensinar, né? Você tenta, de alguma forma, entender quem é essa pessoa, quem você está ensinando, qual é o objetivo dela, quais são as necessidades que ela tem, né? Qual é o background que ela tem. Então, aos pouquinhos, você vai conhecendo essas pessoas. Sim. E você começa a perceber que para ensinar ela, às vezes você tem que fazer algumas analogias do jiu-jitsu com a vida dela. E aí você começa a pensar mais sobre isso, né? E aí a gente aqui está fazendo fortemente uma analogia do jiu-jitsu com o mundo financeiro. E perfeito, cabe perfeitamente. Por isso que aí a gente volta naquele início ali de que por que tanta gente da área de vocês está procurando jiu-jitsu? Porque ali ele consegue entender alguns processos e fazer analogia desses processos com o próprio trabalho, né? O cara se desenvolve. E aí aos pouquinhos vai aprendendo que tem que ter paciência, tem que ter resiliência, né? E até tem uma questão também, Mestrão, eu não sabia, depois que eu fui, que eu e o Jeff agora, a gente sempre conversa que, se você pegar meu Instagram aqui, 80%, não, meio a meio, 50% é mercado financeiro e 50% é jiu-jitsu. O algoritmo entende, só manda isso, né? E eu descobri que tem alguns golpes que dependem da faixa que você tá, né? Isso. Tem restrições, exatamente, Quer complementar? Não, só aí, isso é bem legal do trader que chega aqui, cara, porque assim, a gente tem alguns produtos nossos que a gente é uma mesa, né? Então, o nosso core business aqui, a gente fornece capital. Se você opera e não tem capital, a gente fornece capital para você operar, enfim. E só que o cara chega às vezes muito afoito, ele quer operar, já quer começar com 40 contratos, 30 contratos, 20 contratos. Respeitar o processo inicial. Faixa, esse golpe não é para tua faixa ainda. Às vezes ele até tem uma certa técnica, mas ele não tem um emocional, às vezes ele tem emocional, não tem uma técnica, o cara já quer começar com 10 contratos. Pô, vai nos fundamentos primeiro, vai galgando, né? Pegando esse gancho de golpes especificamente, mas falando também sobre a metodologia, né? A gente, claro, falou sobre o que o aluno começa aprendendo, né, nas primeiras fases, né? Ele começa a entender como funciona antes de começar a aplicar. Ele começa a entender o porquê, né? Os porquês, aos pouquinhos, ele vai, a partir do momento que ele vai começando a entender, ele vai avançando no processo de aprendizado. Então, ele começa primeiro a trabalhar os golpes dos membros superiores, e aí só lá pro final que ele começa a trabalhar golpes de pé, de joelho. Então, cada fase tem a sua técnica, e aí tem que respeitar o tempo, né, de maturação desse aluno, para que daí ele possa passar para uma próxima fase. Então, sempre respeitando a metodologia, aos pouquinhos ele vai aprendendo os golpes que cabem para sua faixa, cabem para o seu tempo de entendimento de jiu-jitsu, né?
Então, perfeito. Eu acho que isso funciona. Às vezes o cara não sabe nem o básico ali, tá aprendendo ainda. O cara Eu sempre tá falo pro E meu já aluno, quer avançar. Né? eu sempre falo, calma, paciência. Quer dar um armlock parece, voador. e quem olha parece que eu sou um posto de tranquilidade. Não, calma, paciência. Vou te ensinar isso aí, mas espera um pouquinho. Aprende isso aqui primeiro. Esse é o processo. Faz isso aqui bem. Esse é o processo. Pô, a hora que você chegar aí pra mim, e se você chegar pra mim e mostrar que você tá fazendo bem isso aí sim, pô, vamos passar pra próxima fase. Mas calma, né? Você vai saber também, né? Então você vai me apresentar e eu vou saber, não, tá legal aqui, já dá pra passar ele pra próxima fase. A gente tem essa metodologia de graduação, né? Então você já deve estar com 1 ou 2 graus já, 2 graus ou 1 grau? Tô com... Perfeito, já tá indo já próximo do segundo, claro. Umas 2 semanas a gente segue a metodologia, né? Falando sobre um pouquinho do jiu-jitsu, a gente segue a metodologia, cada 30 aulas ganha 1 grau, né? E aí vai graduando assim. Mas a gente entende também, e aí talvez vocês possam até pegar isso. Cada indivíduo avança uma velocidade diferente. Sim, claro. Sim, isso é verdade. Por exemplo, eu tenho alunos meus ali que... Por exemplo, eu tenho um aluno meu agora que tem... ele tem 80 aulas, né? Ele tem 80 aulas, ele tem de jiu-jitsu. Ele foi pro campeonato agora, claro, na categoria dele, ele ganhou peso absoluto com 80 aulas. Não, ele é fora da curva, né? Como é o nome dele mesmo? O Avelino. Avelino. Pô, eu vi ele lutando. Ele é uma máquina, né? Ele é diferenciado. Avança, ele pode ir longe, de uma forma... Ele pode ir longe, ele é um cara que ele pode ir muito longe. Eu vi ele lutando, o cara... Avança de uma forma significativa, e isso serve para todo mundo, né? Se você olhar, de repente, no seu trabalho lá... Pô, eu entendo isso aqui muito bem, né? Você pega assim, pô, tem cara que começou no mercado financeiro agora, faz eu falo isso um direto, ano, e o cara é ninja, o cara é ninja, porque ele consegue, e aí, seu desenvolvimento de cada indivíduo, o cara é ninja. E tem cara que vai estar ali 10 anos e não vai pra lugar nenhum, cara. Você tem que olhar pro cara às vezes, e aí cabe a você olhar, né? Você que é... Só que o cara também não arrisca, né? Não tem isso também. Igual a gente aqui, às vezes o cara quer ter um resultado um pouco melhor, mas o cara também, ele tem isso aqui de tolerância ao risco. E às vezes o cara tá lá 5, 10 anos, pô, participa de um campeonato. Não, cara, não tô preparado ainda. Eu acho que é um dos fatores também, né? Claro, tem... eu acho que tô meio rouco, não tô não? Porque eu tô... Já tá trazendo uma aguinha pra você. Não, eu tô rouco por causa do campeonato, final de semana, que eu gritei que nem um maluco lá, né? Aí, então... Mas eu acho que tem vários fatores, né? Pra que a pessoa não consiga se desenvolver na área que ela, né, tá atuando e tal. Eu acho que tem essa coisa do ego, de achar que não precisa mais aprender nada, que já sabe tudo. Tem essa coisa de não se arriscar também. Tem aquela coisa que a gente falou lá no começo, lá de se esconder, né? Sim. Ficar ali atrás das costas dos outros. Isso não vai te levar a se desenvolver em lugar nenhum. Aí, pra mim, não faz nem sentido, né? O cara tá lá, pô. Então, e aí o cara... E aí eu acho que talvez até essa reflexão, né? A pessoa hoje parar, olhar, se você estiver ouvindo esse podcast e tal, parar e olhar e falar, pô, mas será que eu tô fazendo tudo que eu preciso realmente pra me desenvolver? Será que eu não tô me escondendo demais? Será que eu não tô arriscando tanto? Será que talvez eu não esteja sendo conservador quando eu preciso ser? Será que eu não tô agindo com racionalidade quando eu tô agindo só com emoção, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem vários fatores para que a pessoa não consiga realmente se desenvolver em algum aspecto da vida. No jiu-jitsu a gente vê isso, vê um pouco de tudo, né? A gente tá ali, como a gente vive isso o dia todo, a gente vê um pouco de tudo. O cara que, primeira dificuldade para, né? Primeiro revés que ele toma, ele, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não dá. Trader no primeiro primeiro loss que ele ganha, ele já, primeiro não mês é pra mim. Não é pra mim, tô fora. Tu falou, né, na quinta aula, será que isso aqui não é pra mim? Será que isso aqui, cara, é pra todo mundo, desde que você respeite todos os processos, né? Desde que você respeite todos os processos, que você tenha um bom mentor. Isso, cara, é fundamental. É demais. Até queria fazer o reconhecimento do Lucas aqui, que é um cara, um baita. Nosso professor lá. Meu brabo de 50 quilos. Eu lembro que nesse dia que eu fiquei assim, eu acho que eu comentei com esse cara, o treino hoje, cara, puta, parece que você chega na hora de fazer o específico, dá um branco, e aí você só faz força, e às vezes você até leva o específico, mas você fala, pô, levei aqui, acho que o cara tava cansado, porque é técnica mesmo. E eu lembro que no dia seguinte, a gente foi fazer um específico de guarda, aí ele assistiu lá e passou por mim, cara, pô, você evoluiu bastante nos últimos 2 treinos aí. A importância de você ter um mentor que vê além de você, tá porque olhando. Na sua cabeça você tá igual o trader que às vezes toma 2 stop, 3, e fala, pô, cara. Só que quando o cara tem um mentor, fala, cara, você percebeu quanto você evoluiu
Às vezes, Sim. mesmo você perdendo ali, pô, você já evoluiu muito a sua técnica ali. Eu gosto de pensar que eu acho que assim, ó, você vê, vai fazer 30 anos que eu treino jiu-jitsu quase, né? E eu tenho um mentor ainda, né? Tem um cara que eu ainda mando mensagem, tem um cara que eu ainda vou lá treinar, tem um cara que eu ainda pergunto sobre, sabe? Tipo assim, há 30 anos eu tenho um mentor, sabe? Tipo assim, um cara que me ajuda, um cara que eu mando mensagem, eu tenho uma dificuldade, eu converso com ele. Tipo, apesar de a minha academia e eu hoje já gerenciar minha academia sozinha, gerenciar meus alunos sozinho, pô, eu tenho um cara, imagina, eu posso conversar com um cara que tem mais tempo de experiência que eu. Isso é fundamental. O quão bom é isso, né? Um cara que pode te ajudar nesse sentido, né? Pô, eu já passei por isso. Calma, vai dar certo, fica tranquilo. Vamos, pô, isso aqui, acho que isso aqui você tá fazendo errado. Ouvir, né? De verdade, né? Ouvir e falar, pô, não, acho que isso aqui você tá fazendo errado, acho que isso aqui vai por esse caminho. Então, é isso. Eu acho que se você tiver um bom mentor nesse sentido, se você se sentir seguro, confiante e eu acho que é fundamental. Eu acho que todo mundo tem que ter seu mentor na sua área específica, a né? gente tem aqui, nós Não é? temos eu, Davi, a gente tem os nossos mentores, eu falo isso na sala pro pessoal. Cara, você tem que ter um cara que se espelha, um mentor onde porque você precisa evoluir. Você precisa ter um cara, e se você tiver essa referência, né, um cara que vai te ajudar, que vai te levar pro caminho quando você tiver uma dificuldade, é muito importante. E voltando um pouquinho atrás, quando o mestre fala, né, que cada um se desenvolve num tempo, né? Sim. O Aquilino é um cara que se destacou e rápido. Essa pergunta eu recebo todos os dias. Quanto tempo eu vou conseguir? Você acha que com 6 meses? Foi, cara, isso depende. Eu tenho um cara que com 6 meses explodiu, tem um cara que tá 3 anos e não conseguiu. E agora, trazendo aqui um outro ponto que a gente falou do Lucas, que eu achei legal, que é assim, ó. Você que tá hoje nos assistindo aqui, muitos devem, mas eu sou pequenininho, eu sou magrinho, eu acho que eu não dou pra luta porque eu tenho medo de apanhar e tal. Eu acho que o jiu-jitsu, ele pode te ajudar em tudo isso que a gente falou, na questão de disciplina, né, no desenvolvimento pessoal, mental, e é uma defesa pessoal, que isso é muito importante. Já vou puxar esse gancho Já vamos pro falar. mestre. Bem legal, Aí eu vou contar também porque que eu entrei no jiu-jitsu. E aí o que Eu cheguei acontece? O aqui. Lucas, quando eu chego lá na academia, você vê o professor. Ele é um cara de 50 quilos. Só que é o seguinte, cara, o que é a técnica do jiu-jitsu, né, mestre? Pô, um cara de 50 quilos, ele pode ser uma arma mortal. E o Lucas, ele é um cara rápido pelo peso, né? Então, assim, se você tá numa luta com ele, você vê ele tá no teu pescoço já, porque você vê a facilidade Muito que o cara rápido. tem. E, pô, é um cara que entende pra caramba, é o nosso professor lá no horário. E então, assim, o jiu-jitsu, ele é sensacional por isso. Então, você que tá assistindo aqui, que acha que, eu sou fraco, eu nunca lutei, não é pra mim esse negócio, eu vou lá, vou apanhar, cara. Não, assim, eu acho que aí sim é pra você. Porque você pode ir lá, pode aprender e tem a questão da defesa pessoal, né, mestre? Que é muito importante, né? Então, a gente, claro, né? Bom, vou falar, né? Porque o jiu-jitsu ele foi criado realmente, né? Com uma forma de defesa pessoal. O jiu-jitsu ele é um conglomerado de várias artes marciais, né? Falando especificamente. A gente tem. O jiu-jitsu, quando foi criado, tinha um pouquinho de judô. Ele vem basicamente do judô, do neoasa do judô, né? Assim dizem muitos historiadores. Não é nada que foi inventado, tirado de algo, não. Vem do neoasa do judô, tem um pouco de wrestling, tem um pouco de telecat, então tem um pouco de capoeira também, porque é brasileiro. Então. E ele foi pensado justamente para isso, como uma forma de defesa pessoal, uma forma de você poder se defender de algum agressor, de algum ataque, né? Então, claro, hoje tem o jiu-jitsu esportivo, mas a nossa base, principalmente essa primeira base, que é a base da faixa branca até a faixa azul, ela é concentrada basicamente em trabalhar a defesa pessoal, né? Então é isso que a gente preza bastante, principalmente nos primeiros, pelo menos no primeiro ano. Aí, claro, depois a gente vai dividindo isso com o jiu-jitsu esportivo para poder estimular também, né, as pessoas de uma outra forma, né? Sim. O Davi ia Quer te falar dar teu relato aí sobre defesa contou, mas pessoal? eu já sei, ele contou a história porque que ele foi Quando eu comecei, né? Comecei agora no jiu-jitsu, mas a minha decisão de vir pro jiu-jitsu, eu ainda morava na Itália, inclusive o mestre já lutou lá. Sim, né? sim, já trabalhei lá, já em Roma, trabalhei em Ostia, Torino também já trabalhei. Minha Itália querida.
E a gente tava meu irmão, né, que é o nosso sócio, que a gente morava lá. E teve um episódio, né, não vou entrar em detalhes, mas assim, que colocou muito em xeque a minha segurança e a segurança da minha família. Uhum. E aí, a sensação de impotência, e uma vez eu li, não sendo prolixo aqui, mas eu li um negócio muito, muito forte, que assim, o homem bom é o homem que governa a sua violência. O homem bom não é o bonzinho, é o homem que governa a sua violência, e o jiu-jitsu traz muito isso, né? Sim. E passei por esse episódio onde eu fiquei, assim, muito impotente ali, a segurança da minha família, e eu não tô falando aqui de você ir pra cima, de você, não, é a defesa mesmo de você Se como posicionar, né? protetor da sua casa, da sua família, né? E eu me senti extremamente impotente naquela situação. E aí, aquilo me marcou muito, assim, cara. Eu lembro, eu até queria mandar um abraço aqui pro Dudu. Ele é um mestre já, começou igual você, com acho que 12 anos. Ele é mestre lá em Piuí, em Minas Gerais. Tem uma academia muito boa lá também. E eu conversando com ele, ele falou, cara, segundo esse relato seu aí, cara, eu te aconselho muito, vai pro jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele começa com o seu posicionamento. A pessoa que, né, principalmente o trader, às vezes o trader é muito visado, lida muito com dinheiro, com status. O cara, ele faz uma leitura de um cara que luta, né? Então, ele tende a pensar muito mais vezes em invadir a sua zona de segurança e ir pra cima de você quando ele faz uma leitura. Pô, será que vale? O cara ali luta. Porque o perfil de um cara que luta é visível. Você consegue identificar ali, meio que... Uhum. Né? O cara, Mas dá pra fazer a leitura. Ele dá pra fazer uma leitura. Ele pensa duas vezes antes de... Pô, acho que eu não vou não, porque o cara ali luta, Sim. eu vou ter um pouco mais de trabalho, né? Então, eu comecei no jiu-jitsu por isso. Assim, eu não... Sem romantizar, assim, nada. Cara, eu sou o guardião da minha família, sou eu. Uma coisa que o Ícaro de Carvalho fala muito isso. Não é o Estado. Eu sou o protetor da minha família. Quem guarda a minha casa sou eu. Abaixo de Deus, eu sou o protetor da minha casa. Então, por isso eu vim para o jiu-jitsu. E outro ponto importante, a gente tem uma base hoje de quase 30 mil, né, alunos, entre alunos e operadores ativos aqui dentro. Esmagadoramente a maioria é homem, né? Então, sim, você que é provedor da sua casa, você que tá ali lutando pela... Cara, assim como é importante você trazer o provento para sua casa financeiro, você ser o cara forte da sua casa, o protetor do seu lar, isso é sensacional, né? Assim, pô, Itajaí que a gente tem um tanto de amigo do mercado financeiro, os caras que operam o mercado, pô, cara, vai lá visitar a academia, você vai ver o quanto isso vai te influenciar, não só como trader, porque a gente trouxe para o trader aqui, mas para sua vida também, porque o trader é uma parte do que você é. Exatamente. Né? Então, assim, a luta ali, o que vai te moldar, porque é um ditado, homem se forja com homem. É isso aí. Então... Eu gosto bastante de falar sobre esse aspecto que você falou, né? Segurança e tal, né? A gente, claro, quando a gente trabalha com as crianças lá, a gente não... De primeiro momento, a gente, claro, tenta trabalhar jiu-jitsu com elas, mas a gente trabalha outras coisas, né? Então, fazer as crianças se posicionarem, né? Terem essa postura de não deixar com que outra criança invada o seu espaço, impor limites às outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Quando você sente que uma pessoa tá se aproximando demais, ela tá invadindo e tá extrapolando o limite da sua segurança. E é importante que você saiba detectar isso, porque o mais importante às vezes é detectar, né? Sim. Eu falo com as minhas alunas mulheres, principalmente, né? A mulher, se ela souber determinar o limite, dificilmente ela vai sofrer algum tipo de agressão, tá? Não tô falando que isso é impossível de acontecer, Sim. mas ela saber e determinar o limite para qualquer pessoa... No mínimo dificulta, né? Muito, muito. E se esse possível agressor, enfim, souber que ela luta, vai cair ainda mais a porcentagem, Sim. né, de problema. Mas, enfim, são coisas que a gente vai tentando ensinar e moldar as pessoas que vão lá, né? Desde que a gente consiga identificar
que essa seja a real necessidade da pessoa, né? Então, por isso, a gente atende lá desde criancinha meus bebês lá de 4 anos de idade, 3 anos e meio. Cara, mulheres, é bonitinho, né? Eu tenho uma senhores filhinha, de 70 anos, então é isso aí, a gente vai tentando identificar a necessidade e aí isso é real, né? É uma necessidade de defender sua família, de ser essa pessoa forte dentro de casa, poder dar o exemplo, né? Enfim, para os que estão vindo. E são coisas que vão se perpetuam isso se perpetua na vida da pessoa. Sim. Para sempre, né? Enquanto ela estiver ali, enquanto ela vê aquilo como um exemplo, ela vai replicar. Só que isso é o primeiro momento, né? Eu lembro que eu falei, eu vou entrar no jiu-jitsu só por isso. Aí o Dudu, né, o mestre lá, ele falou, não vai, cara. Você vai ver, quando você entrar lá no jiu-jitsu, você vai querer campeonato. Eu falei, não vou, cara. Não. Eu lembro a primeira semana que eu comentei pro Jeff, nossa, eu vou participar de todos os campeonatos que tiver, cara. Inclusive, essa parte do campeonato é tirar o chapéu pros meninos do nosso horário lá, que competiram, né? O Dani Boy, igual o Lucas fala, o William, o Ian. Acho que no nosso horário são esses 3. Daí o Avelino e o Juvenil, né? E meus juvenil. A gente foi com 7 e voltou com 7 medalhas. 7 medalhas. A gente foi com 7 alunos parabéns e 7 aí medalhas. pra molecada aí. Aliança. Pra quem não sabe, né? Eu acho que a Gracie é o nome mais famoso, porque são os caras que difundiram esporte no Brasil. Só que a Aliança, eu acho que é a academia que tem mais medalhas e títulos no Brasil hoje, né? A Aliança hoje é a maior detentora de títulos mundiais, né? E por equipe, tanto masculino quanto feminino. Masculino, eu acho que hoje são 15 títulos mundiais. Feminino, eu acho que a gente tá com 7 títulos mundiais, 6 ou 7. Não sei o número certinho, mas a gente sim a equipe que mais tem detentora de títulos mundiais hoje. É uma referência, né? A Aliança hoje é uma referência hoje em escola, no mundo. A gente não é a maior, mas a gente é a melhor. Eu tenho dúvidas. A metodologia da Aliança fora de série. E a gente tem a sorte hoje de ter uma aliança aqui em Itajaí, né? Não são todos os lugares que tem, são 300 escolas, um pouco mais de 300 escolas espalhadas pelo mundo. E uma delas está aqui em Itajaí, né? Pô, legal. E a minha escola lá, o pessoal que quiser ir fazer uma aula experimental, conversa com a gente, conversa com o Jeff, conversa com o Davi aí. Chama a gente. Nós vamos colocar na edição os contatos, né? Nós vamos colocar o arroba da escola de Itajaí, do mestre. Assim, ó, você trader do Brasil todo que tá aqui nos assistindo, procura uma aliança na sua cidade. E a galera de Itajaí, aqui, ó, Balneário, Navegantes, tem aliança aqui em Itajaí. Eu falo assim, ó, e não é nós falando aqui, né? Não, tipo, a gente nem tá recebendo nenhum real para fazer marketing da Aliança. Porque a gente treina lá, então a gente tem orgulho de treinar no que é hoje a melhor metodologia do Brasil. E voltando de novo no assunto, o jiu-jitsu vai te colocar numa situação igualzinho o mercado te coloca diariamente. Ele vai te colocar numa pressão, tu vai apanhar. Literalmente tu vai apanhar, tu vai estar na pressão e tu vai ter que sair daquilo ali. E é dessa maneira que você, trader, vai ser forjado. Então eu acho que esse é o maior, para mim, é o maior case dessa analogia que a gente está fazendo entre jiu-jitsu e mercado. O mercado vai te provar todo dia, não é assim? O jiu-jitsu te prova todo dia. E já está chegando na parte final aqui do podcast. Eu quero fazer uma pergunta pro mestre agora, que é assim, ó. Nós traders temos que conviver com a derrota. O que é derrota para nós? O loss, né? A perda. Então a gente monta uma posição. Vou montar uma posição num papel porque eu estudei o papel e eu acho que vou ganhar dinheiro. Você vai lá, monta a posição com todo o carinho, só que dá errado, porque o mercado é soberano, por algum motivo extra. Que às vezes pode ser uma notícia, pode ser, nós traders sabemos, pode ser um efeito de cauda que a gente fala. O mercado vai te dar um stop, vai te dar um loss, vai perder dinheiro. Como você se levantar depois dessa perda, porque você perdeu o dinheiro, mexe com você, tem a questão do ego, tem o medo que vai vir depois disso. E a pergunta que eu vou fazer pro mestre agora é a seguinte: o mestre tem um histórico bem grande, a gente sabe, além de ser árbitro, tudo reconhecido, de competição. Mestre, como se comportar, porque eu tenho certeza que várias vezes o mestre foi derrotado também, tem as vitórias muito maiores, a gente sabe disso, os títulos, tudo, mas como se comportar mediante a derrota, às vezes que você foi derrotado no tatame, que você foi finalizado, muitas das vezes de um cara que você achava que era mais fraco que você via, sei lá, o físico dele ali, a composição física, não, esse cara eu vou pegar ele, vou finalizar, e você tava muitas vezes ganhando até a luta ali, em pontos, e ser derrotado. Como lidar? Como que isso acontece? Passa essas experiências pra gente, se puder.
Então, no tatame a gente é praticamente, claro que no começo muito mais, quanto mais você treinar, quanto mais horas de tela, quanto mais horas de tatame, menos você vai ser derrotado. É muito mais difícil isso acontecer, mas acontece. Acontece com todo mundo. Aconteceu comigo inúmeras vezes. Isso é uma coisa que você aprende e que é comum, e a única coisa que você pode fazer para mitigar esse tipo de problema é ter resiliência. É voltar no outro dia, tentar entender o que aconteceu, porque isso é a forma inteligente de se aprender, de vencer e resolver o problema. É tentar aprender aonde foi que você errou. Tu já foi afetado mentalmente, tipo assim, uma derrota de um campeonato, assim, chegou já a te afetar mental, assim, tipo Já. Não precisou nem ser no campeonato. Quando eu perdi, eu lembro a primeira vez que eu perdi pra um menino, eu nunca tinha, eu sempre treinei com ele, dentro do tatame mesmo, na academia. Eu sempre batia nele, eu comecei antes, então eu me graduei muito antes que ele, e eu sempre batia nele, e aí teve um dia que eu cheguei lá, e aí eu fui treinar, e cara, treinei a primeira vez, cara, bati. Falei, cara, como isso aconteceu, né? Não satisfeito, fui de novo. Falei, não, alguma coisa tá errada, não pode acontecer. Aí, de novo, perdi. Falei, cara, daí eu sentei do lado do meu professor, cara, fiquei mal. Eu nunca imaginei que eu iria ficar mal por causa disso, sabe? Quando você pensa assim, isso não vai me afetar, isso nunca vai me afetar. E aquele dia realmente me afetou. Eu lembro que foi logo que eu peguei minha faixa preta. E ele era menos graduado que eu. Caramba. Então isso, né, você pode começar a pensar, né? Pô, eu já era faixa preta e eu pedi pro cara que era menos graduado que eu sempre ganhava. Aí eu sentei do lado, professor, e aí eu perguntei, cara, como é que foi que ele fez isso? Daí meu professor pegou, olhou sério pra mim e falou, cara, você sempre faz a mesma coisa. Acho que ele deve ter perdido um tempo da vida dele vendo o que tu tá fazendo e só combateu aquilo ali. E tu perdeu. Aí foi a hora que caiu a ficha em mim, né? Eu falei, pô, cara, eu sou faixa preta e faço sempre a mesma coisa. Não tem um repertório muito grande, sabe? De golpes, não tem um repertório muito grande de jiu-jitsu. Numa zona de conforto também ali. E aí eu me percebi numa zona de conforto. E aí, pô, aí o que eu pensei? Eu não posso mais ficar perdendo. Eu tenho que aprender como ganhar em todos os cenários. E aí eu comecei a treinar mais e evoluir em outras coisas que eu era deficiente. E aquela coisa de sempre estar aprendendo, sempre se permitir aprender. Seja com a vitória, seja com a derrota, né? E às vezes a derrota ensina muito mais do que a vitória. Muito mais. A vitória te coloca numa zona de conforto. A derrota não. A derrota, se você for esperto, você vai ter que ir lá e entender onde foi que você errou e tentar consertar aquilo lá para não errar de novo. E aí foi isso que, fazendo analogia, né, com o jiu-jitsu e a minha vida, foi isso. Eu cheguei num estágio em que eu achava que já estava bom e percebi com aquela derrota que não estava bom, que eu ainda tinha muito que aprender ainda. E aí continuei aprendendo. Tô até hoje aí, 15 anos, aprendendo todo dia, não só quando eu paro para estudar jiu-jitsu, mas quando eu vou lá ensinar vocês. O Jeff não consegue fazer isso aqui. Como é que eu posso fazer com que ele aprenda isso melhor? Como é que eu posso isso mudar? Isso é o mentor, né? O papel do mentor. Como é que eu posso mudar para que ele consiga aprender com um pouco mais de facilidade? Então, não é só ensinar, é identificar, né? Isso. E aí você vai, além de ensinar, você está aprendendo como ensinar. Como mudar aquilo. Então, é isso. Eu acho que as derrotas, elas sempre vão acontecer. Existe um ditado, né, mestre, que fala assim, ó, ame a vitória e viva a derrota. Porque a derrota você tem que vivê-la. O que é viver a derrota? É você aprender com ela. Porque a vitória não te ensina, pouco te ensina, ou não te ensina, porque você só comemora. Então ame a vitória, né? Seja apaixonado pela vitória. Claro, vencer sempre. Tal, sim, né? Só que ela pouco te ensina. E no mercado eu falo direto, pessoal, o dia que a gente ganha aqui, muitas vezes tem até o fator sorte, muitas vezes, envolvido na vitória. Então vamos comemorar, não vamos deixar, porque você celebra o momento, celebrar né? o momento, ganhamos, pô, tá ganhando tal. Perfeito. Só que no dia do loss, né, que é a derrota no mercado, e é o dia da derrota lá no tatame, ela te ensina.
Ela te ensina, ela te... Se você for esperto, É. você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que voltar no outro dia, parar um pouquinho, pensar o que foi que eu errei, vamos corrigir, vamos melhorar. E é isso. No dia seguinte tem mercado de novo, né? Não tem. Eu E- falo para meus alunos vão pro campeonato e um dos meninos perdeu lá, né? E eu tava super confiante nele, porque ele vinha treinando muito bem. Tava bem, o menino tava bem. Ele era o. Eu acho que você vê como é que é engraçado essas coisas. Ele era o único que eu não estava preocupado. Claro, eu quero que todos os meus alunos vençam. Sim. Mas antes de tudo, eu quero que eles lutem bem, né? Primeiro, lutar bem. Vencer é um processo, é o fim do processo, né? Não é o processo todo. E ele era o único que eu não estava preocupado, porque ele vinha treinando super bem. E ele foi, a primeira luta, ele perdeu. Primeira luta que ele perdeu. Aí ele veio pra mim, sabe, com aquele rosto, meu Deus, perdi, tipo, sabe, meio que envergonhado, assim. Eu olhei e falei pra ele, PH, nada mudou, né? Ganhando ou perdendo, amanhã tem treino de novo. A gente vai pra academia, vai treinar de novo, vamos lá, vamos sentar, vamos corrigir os erros, e aí o próximo campeonato você pode até perder, mas não por causa disso, vai perder por outra coisa. Coisas que a gente, né? Essa coisa de não ter... é tudo muito imprevisível, a vida é muito imprevisível, tem muitas variáveis na vida, então não dá pra você prever tudo, né? Não dá pra viver de... E aí as coisas da ansiedade, né? Você quer tentar se cercar de todos os problemas que podem acontecer, impedir, não dá, né? Aprenda com a derrota, volte lá, treine mais um pouco, que as coisas vão... as vitórias vão vir cada vez com mais frequência, né? E hoje, dificilmente alguém faz eu bater. É muito difícil. Aconteceu no penúltimo treino que eu fui lá pra Balneário, mas é bem mais difícil, assim. Cada 50 treinos eu bato uma vez. Difícil. Mas treino. Tem que treinar. Tem que treinar, tem que estudar. Isso constância, isso aí. Pô, mas, pá, assim, sensacional. Se a gente quiser ficar fazendo essa junção mercado jiu-jitsu aqui, você ficava aqui 5 horas. Você vai... 5 horas, porque... Não, bate-papo fantástico. É bom porque fazer essa analogia também me faz aprender sobre o mercado financeiro também, né? A gente vai trocando experiências. Como eu falei, eu não só ensino, eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito de verdade, porque eu me permito... me permito que as pessoas me ensinem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, independente do que é que seja. Com certeza. Perfeito? Legal. Bom, mestrão, é isso. Eu agora só quero reforçar para o pessoal que está nos assistindo. Se você quiser algo que possa contribuir para a tua alta performance, se você quer ser um trader de mercado vencedor, é uma dica, não é obrigação, longe disso. E não tem só o jiu-jitsu, tem vários esportes que podem te desenvolver, e artes marciais, tem o judô, tem o boxe, tem o muay thai. O jiu-jitsu é o que a gente faz. O jiu-jitsu tem tido esse crescimento muito grande no meio da alta performance. Então, eu acho que esse foi o grande objetivo meu aqui, do Davi, da Canário, do nosso time, trazer o mestre e passar para vocês, né, o relato de o que a gente tem vivido lá, a experiência. Eu vou para 4 meses agora e vou falar assim para vocês, o meu crescimento nesses 4 meses, e eu tô gostando demais e eu tô me desafiando. Porque eu tava com sobrepeso, né? Contei já várias vezes no podcast, fiquei muito focado nos últimos anos no trabalho. Pra quem não sabe, lá atrás já fui fitness e tal, me preparei para competição de fisiculturismo, mas desisti de todo esse processo e fiquei 8 anos sem pisar numa academia, sem treinar. Então, esse foi um desafio grande para mim, eu tô me reencontrando. Tô cuidando do meu pessoal, do meu mental, tem refletido no meu trabalho, na minha disposição, na minha disciplina. Então, assim, eu indico, nós aqui indicamos, procura uma academia de jiu-jitsu na tua cidade. E vou falar uma coisa, tem essa parte que nós pincelamos ali da defesa pessoal, você se sente confiante, você é o homem, é o protetor da tua casa, da tua família. E não é pra você virar um brigão, não, né? Mas não, nada disso. Pelo contrário, né? O homem tranquilo é o homem que controla a própria raiva, né? Exatamente. Então, um homem tranquilo não é um homem sem raiva, né? O homem tranquilo é o homem que controla a própria raiva, né? É isso aí. Exatamente. Então, assim, procura aí, se você é aqui da nossa região, Aliança, mais uma vez,
O Mestrão tá lá, uma academia linda, fantástica. Vamos até tentar um cupomzinho de desconto para quem for aluno da Canário. Boa, vai lá claro, que já vai rolar tá algo liberado já, pessoal. Entre em contato aí, já tá liberado. Chama nós aqui, tá? Vai lá, você vai ser desafiado, você vai apanhar, você vai... Não, agora, ó, não se assuste, mas é verdade, você vai apanhar, mas claro, tudo lá tem... Tudo com classe, tudo com não é? segurança. Não Você tem sabe de isso, quem é. você vai apanhar, né? A gente vai aos pouquinhos. Então, assim, tu vai ser desafiado, entendeu? Tu vai sentir dor, tu vai se ver os roxos e tal, mas isso faz parte do processo, nós que somos homens. E agora eu vou puxar um pouco. O mundo tá formando um bando de mimimi, né? Sim. Tá formando os homens fracos, né? Então, assim, ó, lá você vai encontrar com madureza, tu vai pegar, entendeu? Tu vai pegar um pouco de casca grossa lá. Isso é bom pra forjar a gente como homem de verdade, né, mestre? Cara, Eu acho que esse lado de desenvolvimento também, né? Claro, vai te desenvolver, vai deixa as meninas casca grossa, cara. Imagina os homens, né? Verdade. Então deixa as meninas lá, irmão. Tem minhas meninas lá, se o cara vacilar, minhas meninas batem em todo mundo lá. Mas é isso mesmo. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é uma forma de desenvolver várias partes da sua vida aí, tanto emocional quanto física, né? Quanto psicológica. Então, praticar jiu-jitsu, eu sou suspeito, porque eu faço isso já há muito tempo, faz parte da minha vida. Desde sempre eu não me vejo, tô mais tempo treinando jiu-jitsu do que sem treinar, então, na minha vida. Então, pô, tá todo mundo convidado aí, se quiser ir lá participar lá de um treino, fazer uma aula específica, uma aula experimental. Fique à vontade lá, converse com o Davi, converse com o Jeff aí, pegue nosso contato, provavelmente vai deixar ali, né, as redes sociais da academia. Entre em contato com a gente lá, enfim, vocês estão todos convidados. Boa. Mestrão, então é isso, quero agradecer de coração a participação. Davi, quer fazer alguma pergunta? Não, só agradecer o Mestrão pela honra aí. Que é isso, a honra é toda minha, aqui, pô. Né? Fiquei feliz demais do convite, cara. Admiro demais vocês aí. Fiquei feliz demais do convite. Cara, e pra Obrigado gente, mesmo. assim, novamente, né, frisando, a gente não tem nenhum patrocínio da Aliança, absolutamente nada sobre isso, mas é porque a gente quer que os nossos operadores, nossos alunos, vivam o que a gente está vivendo em questão de crescimento, performance, né? Eu estava tentando lembrar aqui para finalizar uma frase bem legal de Mike Hoff, que define muito isso que o Jeff acabou de falar, que é: tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos que criam tempos difíceis. Então, seja um homem forte para proporcionar tempos mais fáceis para você. Conta com a gente. Tamo junto aí. Fechou, Um abraço. Valeu. Pessoal, então é isso. Agradeço mais uma vez a audiência de todos. Fique sempre ligado nas redes sociais da Canário. Curte aqui, ó. Você tem que curtir, você tem que comentar, porque se você seguir o canal aqui no YouTube, curtir, comentar, sabe o que vai acontecer? Você vai receber as nossas notificações para os novos episódios. E agora a gente vai receber nós temos uma sequência com os maiores do Brasil. Os maiores traders do Brasil vão estar no que vai ser, sem dúvida, o maior podcast para mercado, para trader como você. E o nosso objetivo é esse, é te ajudar a evoluir. Então fica ligado que o nosso podcast vai bombar com convidados agora, a sequência da agenda que a gente tem. Então curte, comenta e não deixe de curtir lá e seguir nós nas redes sociais. Até a próxima, tchau, obrigado.